Então o Dr. Kepp escreve aqui nesse livro que a ação precede e origina o ser. Então ele fala de um famoso ditado medieval que diz assim, que a ação segue o ser. Quer dizer, como a pessoa é, que ela vai agir. Se a pessoa é um batedor de carteiras, então a ação dela vai ser bater carteira. Se ela é um artista, a ação dela vai ser artista. E o Dr. Kepp fala que isso está invertido, porque ele diz que o ser segue a ação. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu me torno aquilo. Então, se eu começo a estudar piano, tocar piano, eu fico um pianista. Se eu começo a sequestrar pessoas, eu viro um sequestrador. Então, a ação é que me torna o que eu sou. Então, ele escreve aqui, se você não mudar de conduta, irá ser a vida inteira o que foi até hoje. O comportamento faz o ser. Se a pessoa não modificá-lo, será sempre o que está sendo no momento. The second phrase I'd like to emphasize from Dr. Kepi's great book, The Origin of Illness, is this. Our greatest problem is not that we have problems, but that we don't want to see them. And I want to go back to this situation with Whitney Houston I was discussing in my first commentary. There's an interview done with her back in the 1990s when her problems started to appear. She was being late for concerts. She was looking very, very, very skinny. And the interviewer did an interview with her and asked her, Whitney, do you have a problem with anorexia or bulimia? And Whitney Houston said, no, I don't have any problems. And then she spoke in the third person. Whitney does not have problems. And I could see from this interview that I observed back in the 1990s that Whitney Houston's problem was not that she had a problem, that's a problem too, but she didn't want to see the problem that she had. This is the question of censorship that Dr. Kepi raises in this book, The Origin of Illness. The problem is not that we have problems, but that we don't want to see the problems. And this is very important for us to understand better. Dr. Kepi escreve sobre gratidão, que praticamente é oposto da inveja. Para haver saúde, o indivíduo tem de ter gratidão. Mas se o grau de inveja for muito elevado, ele não aceita de maneira alguma ser grato. Então, se nós pensamos essa questão de gratidão, nós temos enorme quantidade de pessoas para nós poderíamos sentir gratidão. Padeiro, chofer de ônibus, pessoa que serve nós no posto de gasolina, sem pensar nossos pais, nossa pátria também, professores, etc. Mas nós não queremos sentir esse sentimento de gratidão porque nós não queremos ver o valor, enorme valor do grande presente que é a vida. E no fim, nós não queremos sentir gratidão por Deus de ter ganhado esse grande presente. Fazendo referência a esse problema que eles levantaram sobre a censura à consciência dos próprios males, eu gostaria de ler aqui duas frases que o Dr. Kepi escreve nesse livro, A Origem das Enfermidades. A censura é a mãe da inconsciência e é importante que a pessoa desconfie de toda pessoa que não aceita ver os seus erros. Então, é importantíssimo que a pessoa note que aquele que não vê, não admite o seu mal, mas vê o mal em todos os outros, é uma pessoa não confiável. Porque, como diz Kepi aqui também numa outra frase, a censura é ausência de afeto, porque só aquele que ama aceita ver erros para corrigi-los. O que não ama, censura. Eu vou colocar aí um cartaz que os senhores podem se identificar, veja. O que você é, será para sempre. É claro, né, tirando a parte patológica, tirando, portanto, a questão da inveja, da raiva, da ira, do ressentimento, da fúria, tirando o aspecto patológico, essa questão da verdade, do bem e do belo, né? Isso faz parte dessa essência que nós temos. Então, faz parte do nosso ser. É por isso que o cartaz diz isso, que o que você é nesse sentido, aí, veja novamente,
quer dizer, na parte estética, né, na parte da verdade e também no aspecto do bem, a pessoa será para sempre. Isso é eterno na personalidade de cada um. Um dia, tudo isso de patológico irá desaparecer. Então vai sobrar esses elementos que são autênticos de nós. Veja no meu livro, A Origem das Enfermidades, o que eu escrevi nesse cartaz. Primeiramente, né? A inveja é o inconsciente que produz a preguiça, a gula, soberba, ira, avareza e libidinagem. Eu estou dizendo isso, né? Que a questão da inveja não é o mais importante, como Freud falou, mas a inveja, como ele também falou, que é o processo de inconscientização dos bens. Então, o que seria isso que Freud chamou de inconsciente? Seria uma inconscientização do que é certo, de todo bem, de todo valor que o ser humano tem. Agora, veja novamente no cartaz. A resistência em ver a inveja é a enfermidade, que é a neurose. Então, eu coloquei na segunda parte desse livro, A Origem das Enfermidades, essa questão da censura. Então, a doença é a censura, compreende? Se a pessoa não tivesse censura em ver a inveja, tudo isso que eu falei antes, ele seria ação. Então, o que é ser doente? É ser censurado. Por isso que a pessoa censurada é a pessoa contraída, a pessoa fechada. Então, sofre das vias respiratórias, aspecto de circulação, sofre até de problemas ósseos, né? Questão assim de contração excessiva leva até um mau funcionamento cerebral. E a pessoa, então, aparece com essas doenças típicas, né? Até com questões de esquizofrenia, epilepsia, por causa de uma atitude de contração. Então, doença é contração. É por isso que os medicamentos tentam descontrair a pessoa. Agora, é claro, né? Passou o efeito do medicamento, a pessoa volta na contração. Então, ela tem que se descontrair, principalmente através da psicoterapia, né? Uma psicoterapia que leve à descontração da pessoa, aí ela terá saúde. Portanto, não é bem o medicamento que descontrai. Descontrai no momento. O que a pessoa depende para ter saúde é a própria atitude dela de descontração, né? Estresse é contração. Agora veja em terceiro lugar o que eu escrevi aí. A colocação, projeção dos próprios problemas nos outros, que já é a psicose, a enfermidade grave, doença mental. Então, o que eu quero falar com isso é quando o indivíduo não vê nada nele, nenhuma inveja, nada, nenhuma mania de grandeza, não vê nada nele. Então, se ele não vê nada por causa dessa censura exagerada, então ele começa a ver nos outros. Então, é o que acontece, né? Um país atacando o outro. Então, um país acha que ele tem desavença porque o vizinho é assim, é assado, é contra ele. E não que ele é contra o vizinho, compreende? Então, a questão da projeção é terrível, a tal ponto, veja, que muitas pessoas internam doentes graves. Por quê? Porque ele começa a atacar a família, ele começa a atacar todos os professores, começa a atacar os vizinhos, começa a atacar o marido, começa a atacar a mulher, até os filhos. Então, a projeção é a doença. Se a pessoa não censura os problemas que ela tem, ela não faz projeção. Mas se ela censura demais, ela só vê os problemas nos outros. Veja um triângulo doentio que eu fiz. Amor, razão, vontade. Observação. Colocar a vontade acima do amor e da razão, o ser humano colocou também a sua doença. Eu quero dizer que lá em cima, no aspecto vontade, devia ser o aspecto da estética, né? Porque se
o amor e a razão existem, a vontade pode atrapalhar tanto a razão, o raciocínio, como o amor. Então é por isso que eu falo, né, que se a pessoa for muito voluntariosa, ela vai colocar uma vontade invejosa, uma vontade irada, uma vontade agressiva, uma vontade autoagressiva. Então o que acontece? Ela colocando uma vontade doente como ela é, com raiva, com esses problemas, então o triângulo se torna ruim. Agora, quem falou muito à vontade, veja essa pessoa. John Duns Scott, 1266-1308. Então, o que ele fez, né? Ao colocar a vontade, ele substituiu a razão na filosofia pela vontade. Então, ele fez uma filosofia, vamos dizer, voluntariosa. Isso é impossível, né? Filosofia é razão. Então, essa questão da vontade que ele colocou no pensamento dirigiu o povo anglo-saxônico mais para considerar a questão da vontade. Então, a vontade de ser livre, por exemplo, a vontade de fazer o que quiser. Então, note que isso desnorteou a humanidade, porque a vontade, sendo doente, né, o ser humano tem que segurar a vontade, ele tem que conter a vontade. Então, a vontade, sendo doente, ele colocando assim em primazia, né, em primeiro lugar, ele fez uma pessoa doente dele próprio e a sociedade doente. Então, o que aconteceu? Veja esse cartaz. Destruição pela própria vontade. Fazer o bem, a pessoa vê como ruim. E realizar o mal, ela vê como um bem. Então, é uma inversão que a pessoa faz, que se chama em física entropia, né? O que é a pessoa entrópica? Eu nem sei se tem esse termo, né? A entropia faz o indivíduo ao contrário do que ele é. Então, nós vivemos da saúde para a doença, da vida para a morte, do bem, compreende, para a destruição. Essa é a entropia. A pessoa, a criança, é saudável, alegre e tudo mais, e pouco a pouco, à medida que ela vai tendo anos, vai se envelhecendo, ela vai se tornando amarga, desesperada, até então conseguir aniquilar a própria existência. Já voltamos.